A facção criminosa PCC, primeiro comando da capital, usava mais de 1.000 postos de combustíveis em 10 estados e controlava 40 fundos de investimento para lavar dinheiro. A Operação Carbono Oculto, a maior já realizada no país, foi deflagrada em conjunto pelo Ministério Público de São Paulo, Receita Federal e Polícia Federal, com centenas de mandados de busca e apreensão contra pessoas e empresas. A equipe de oficial, de sargentos, dos delegados que foram cumprir os mandados de buscas receberam de maneira estratificada o local, qual era o interesse maior da operação, uma operação pura de inteligência, que não busca, não tem o objetivo de realizar prisões, apesar de algumas terem acontecido, e os promotores vão detalhar. O objetivo principal era apreender computadores, aparelhos celulares e documentos para que, depois da deflagração dessa operação, outras peças desse grande quebra-cabeça, uma maior operação de combate à adulteração, lavagem de dinheiro, envolvendo crime organizado, postos de gasolina e até usinas, já realizada no Brasil. Esse é o nosso secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, que participou de uma coletiva de imprensa na manhã de hoje. Trazendo mais detalhes sobre essa operação, a Avenida Faria Lima, famoso centro financeiro do país, concentrou 42 alvos da mega operação contra o PCC. As investigações mostram que empresas ligadas à facção criminosa traziam combustíveis de fora do país, como gasolina e diesel, usando o dinheiro do crime. Essas empresas sonegavam impostos, adulteravam combustíveis e usavam postos, lojas de conveniência e padarias para circular o dinheiro do crime pelo sistema financeiro com apoio de fintechs. A Receita Federal apontou que o esquema movimentou dezenas de bilhões de reais em 4 anos. Mais de 100 postos de gasolina eram de fachada, porém registrados como compradores de grandes quantidades de combustível para esconder o dinheiro da organização criminosa. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, afirmou que essa é a maior operação já realizada no país. Hoje nós deflagramos talvez uma das maiores operações, talvez não, com certeza, uma das maiores operações da história contra o crime organizado, sobretudo em sua atuação no mercado legal. Ou seja, atacando, neste momento, o setor de combustíveis. A apropriação das organizações criminosas, em parte, do setor de combustíveis e a sua ligação com o setor financeiro no que diz respeito à lavagem de dinheiro. Eu diria que, com toda certeza, é uma das maiores operações da história brasileira e eu ousaria dizer também que é uma das maiores operações em termos mundiais. Silvio Navarro, muito boa noite. Silvio, seja bem-vindo. A gente abre o programa desta quinta-feira trazendo detalhes dessa mega operação realizada em 10 estados brasileiros, com mais de 350 pessoas envolvidas no esquema de lavagem de dinheiro, usando aí postos de gasolina e também as fintechs. Como a gente acompanhou o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, também, segundo a Receita Federal, essa é talvez a maior operação contra o crime organizado no Brasil, até em termos de cooperação e amplitude, né, Silvio? Porque envolveu várias entidades, Polícia Militar, Ministério Público, Polícia Federal, Receita Federal, para desbaratar aí essa quadrilha, essa facção do crime organizado. Tem vários pontos, mas a gente faz aí algumas rodadas para trazer mais detalhes dessa operação deflagrada na manhã de hoje. Boa noite. Paula, boa noite, Augusto, meu irmão. Boa noite, Ana, querida, Rodrigo. Boa noite, você que está aí do outro lado da tela. É seguramente a maior operação já realizada no país contra o PCC, a maior facção criminosa do Brasil. Uma facção que nasce dentro de cadeia, né? A Casa de Custódia de Taubaté, no começo da década de 90, 1993, e hoje é considerada pelo Ministério Público, o GAECO, Grupo de Repressão e Combate ao Crime Organizado, uma máfia, uma multinacional do crime
que lava dinheiro no exterior. Estamos falando de bilhões de reais. E essa operação, evidentemente, é uma operação conjunta, que passa pelo Ministério Público, pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, o secretário Guilherme Derrite acabou de se pronunciar, e também pela Polícia Federal, que tem à frente o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Vamos a alguns dados do que se sabe até agora. É um estrangulamento financeiro do PCC. O combate ao PCC em São Paulo, desde a virada de governo, desde que o PSDB deixou o poder, ele hoje é muito mais assertivo. Tivemos operações no Porto de Santos recentemente. E agora, a invasão, né, o ataque é aos operadores de lavagem de dinheiro. Então, por exemplo, tem essas fintechs e fundos de investimento, Paula. Fundos de investimento, por exemplo, nós estamos falando de 40 fundos. Uma dessas fintechs, o BK Bank, por exemplo, movimentou, vou trazer aqui alguns números, e são assustadores, 46 bilhões de reais em 5 anos. São 4 usinas grandes, produtoras de álcool no interior de São Paulo. Há um mapeamento que uma certa região ali, partindo de Campinas para frente, Sorocaba, até chegar ao núcleo financeiro que está em Ribeirão Preto e as cidades menores ao lado, como Barretos, está tendo a festa do peão de Barretos agora, muita gente conhece a cidade por causa disso. Nós estamos falando de fazendas, são 6 fazendas produtoras grandes em São Paulo, 1.600 caminhões que transportam combustível, o etanol, né, é uma região de cana, e também eles tratam essa operação como operação do sucro energético, o setor sucro. Por quê? Porque naquela região de Ribeirão também tem muita produção de laranja e por aí vai. E 100 imóveis pertencentes a esse grupo. Por exemplo, tem uma casa em Trancoso avaliada em 15 milhões de reais na Bahia. E que mais, Paulo? Nessa primeira rodada a gente poderia trazer de dados. São 8 estados envolvidos com mandados de busca, apreensão e prisões em 8 estados. Os 46 bilhões que eu já disse das fintechs. Em impostos, a sonegação chega a 7 bilhões e meio de reais. É vultuoso, né? Acho que as cifras falam por si só. E a gente vai voltar aqui com mais dados, talvez alguns braços políticos, vamos falar como é que é o combate ao PCC, mas acho que a visão geral é essa. É algo muito grande e a Faria Lima acordou assustada justamente por conta das fintechs e dos fundos de investimento.